Olá, turminha do quinto ano da Escola Rock Lopes. Saudades de vocês. Vamos iniciar aí nossa primeira aulinha de matemática com o tio Flávio, hoje 16 de fevereiro de 2021. A unidade temática que iremos tratar é sobre números. Só lembrando, nós estamos fazendo uma revisão ainda lá dos nossos estudos do ano anterior, que é do quarto ano. O objeto de conhecimento trabalhado é o sistema de numeração decimal. A gente vai ver aí a leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais até a sexta ordem. E a habilidade é ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das dezenas de milhar. Aqui na sequência desse vídeo, vou deixar aí um vídeo explicativo, certo? Vocês vão ler, prestar atenção aí em todos os detalhes que vai ser explicado nesta aula e depois eu seguirei com a apresentação e encaminhamento da atividade de matemática. A atividade vocês deverão fazer com toda a responsabilidade e com vontade para sair um trabalho bem realizado. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar sobre os números antecessores e sucessores. Para entendermos o que é antecessor e sucessor, vamos começar observando esta fila. Este aqui é o Cebolinha. Quem está antes do Cebolinha? Muito bem, é a Mônica. Quem vem antes, nós chamamos de antecessor. E quem está depois do Cebolinha? Isso, é o Cascão. Quem vem depois, nós chamamos de sucessor. Isso também acontece com os números. Vamos ver? Podemos dizer que cada número mora numa casa. E assim como nós, eles têm vizinhos. Vamos ver um exemplo? Nesta casa mora o número 6. Quem são os vizinhos do número 6? Para descobrir, precisamos lembrar da ordem dos números na reta numérica. Vamos observar o número 6 na reta numérica e ver quem está antes e depois dele? Aqui está o número 6. O número que mora antes dele é o número 5. O vizinho que mora antes é o que chamamos de antecessor. Vamos novamente observar o número 6 na reta numérica e ver quem está depois dele. O número que mora depois é o número 7. Todo vizinho que mora depois nós chamamos de sucessor. Aqui temos o número 18. Quem é o antecessor e o sucessor do número 18? Vamos primeiro achar o número 18 na reta numérica. Ele está aqui. Agora vamos ver quem vem antes dele. É o número 17. Então vamos colocá-lo na casa que está antes do número 18. E qual é o número que vem depois do número 18? É o número 19. Então, vamos colocá-lo aqui. Pronto! Encontramos o antecessor e o sucessor do número 18. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver um exemplo de comparação de números naturais de até a ordem de unidade de milhar. Bem, aqui eu tenho uma tabela e aqui eu quero que você forme números com os algarismos 3, 1, 0 e 4. Então, pause o vídeo e tente formar 4 números com esses algarismos e responda qual é o maior número e qual é o menor número. Eu vou pensar em alguns aqui, né? Primeiro, eu vou colocar aqui o 3, o 0, o 1 e o 4. E lembrando que eu sempre começo a olhar da direita para a esquerda, então, eu tenho 4 unidades, uma dezena,
nenhuma centena e 3 unidades de milhar. Isso significa que esse número que eu formei foi o número 3.000, porque uma unidade de milhar é a mesma coisa que 3.000 unidades, mais nenhuma centena, mais uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades, mais 4 unidades, ou seja, foi o número 3.014. Agora, eu vou pegar os meus algarismos e vou colocar aqui 4, 1, 0 e 3, e vou colocar na minha tabelinha. Então, eu tenho 3 unidades, nenhuma dezena, uma centena e 4 unidades de milhar. Ou seja, o número que eu formei foi o número 4.000, porque 4 unidades de milhar é a mesma coisa que 4.000 unidades, mais uma centena, ou seja, 100 unidades, mais nenhuma dezena, mais 3 unidades, ou seja, foi o número 4.103. 4.103. Agora, eu vou formar 0, 4, 1 e 3. E se eu colocar esse número na minha tabela, eu tenho 3 unidades, uma dezena, 4 centenas e nenhuma unidade de milhar. Então, o número que eu escrevi foi 0 unidades de milhar, mais 4 centenas, que é a mesma coisa que 400 unidades, mais uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades, mais 3 unidades. Ou seja, o número formado foi 413, porque aqui nós temos 13 unidades. Então, 413. Observe que eu não li a parte das 0 unidades de milhar, porque não representa nada, né? E, por fim, agora eu vou utilizar os algarismos 1, 4, 3 e 0, ou seja, 0 unidades, 3 dezenas, 4 centenas e 1 unidade de milhar. Enfim, eu escolhi uma unidade de milhar, que é a mesma coisa que 1.000 unidades, mais 4 centenas, que é a mesma coisa que 400 unidades, mais 3 dezenas, que é a mesma coisa que 30 unidades, mais 0 unidades. Ou seja, o número que eu escrevi foi 1.430. E eu não preciso contar as 0 unidades. Então, o número foi 1.430. E aí, se eu observar, o maior número é esse número aqui, porque ele tem a maior unidade de milhar. E o menor é esse número aqui, porque ele é o único que não tem unidade de milhar. Então, aqui nós temos o menor. E se eu ainda quisesse colocar os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, eu teria que colocar o menor, que é o número 413. Eu não preciso colocar a unidade de milhar quando for 0. Depois, eu colocaria o número 1.430, depois, o número 3.014 e, por fim, o maior número, que é o número 4.103. Observe que eu escolhi esse aqui maior do que esse, porque ele tem uma maior unidade de milhar. A atividade matemática ela segue agora. Aí, vocês têm a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta questão. Vocês vão copiar e resolver essas questões, sem esquecer de colocar o nome da escola, o nome de vocês, a data, para registrar como presença de vocês ao me mandar a fotografia, certo? Um grande abraço do tio Flávio.